ensinar sobre como se acalmar. A segunda parte dessa mensagem é chamada Animando-se. Eu não vou chegar a essa parte hoje, mas nós vamos falar disso por alguns dias, pelo menos, talvez, uns 3 dias. Vamos ver até onde vamos. E sabe, a paz é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E você pode ter paz, mas você tem que tê-la de propósito. Porque o diabo ele está sempre tentando tirá-la de nós. E eu digo que ele arma para nos deixar chateados. Ele conhece nossas áreas fracas e tenta garantir que as experimentemos o bastante para acabarmos ficando emocionalmente chateados e perturbados. Tem algumas citações que eu achei muito boas. Uma de João, ou melhor, Josiah Holland. A calma é o berço do poder. Então, realmente, quanto mais calmo você fica, então mais poderoso você é. Então, Brian Tracy disse: coloque a paz de espírito como seu maior objetivo e organize a sua vida em torno disso. E agora pense nisso. Sabe, o meu objetivo é ficar em paz, então eu tenho que mudar a maneira como eu faço algumas coisas e ser adaptável e ajustável na minha vida para manter essa paz. E eu vivi muitos anos sem paz, na verdade. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu nem sabia o que era paz, porque eu cresci em uma casa de confusão e, honestamente, realmente não sabia como era isso. Mas você me ouvirá compartilhar depois que o meu marido foi um grande exemplo para mim. Por isso eu fiquei com muita fome de paz. Mas eu descobri que não conseguiria ter paz só orando. Oh, meu Deus, me dê a paz. Porque, veja, a verdade é que Jesus disse: minha paz eu deixo com vocês. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou a vocês, eu entrego a vocês. Então a Bíblia Amplificada diz: então pare de permitir que seus corações se perturbem e fiquem chateados. Então eu tenho uma responsabilidade e você tem uma responsabilidade. E nós não podemos só orar para que a paz venha sobre nós. Claro, podemos orar sobre isso e devemos sempre orar, mas ainda assim nós temos que olhar para as situações da nossa vida e, quando você começar a se sentir chateado, essa é a melhor hora para dizer: não, eu vou permanecer calmo. Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: ao retornar para mim e descansar em mim, você será salvo. Em silêncio, e a certeza e a confiança serão a sua força. Mas você não quer. Eu amo isso. Quantas vezes Deus nos mostra em sua palavra o que devemos fazer, mas nós não fazemos. Se você quer ter paz e calma no coração para viver sua vida, você vai ter que aprender a fazer várias coisas de uma maneira diferente do que tem feito até aqui. Veja, nós sempre queremos que as nossas circunstâncias mudem. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo, ou eu não teria respondido assim. Eu fiz isso por um longo tempo. Se você fizesse algo diferente, então ficaria feliz. Se você fizesse outra coisa diferente, eu ficaria feliz. Mas Deus me disse para parar de colocar nos outros a responsabilidade pela minha paz e alegria e assumir a responsabilidade por mim mesma. Eu espero que você esteja recebendo isso hoje, porque alguns poderiam ter paz, vocês poderiam se acalmar se estivessem dispostos a confiar em Deus. A nossa força espiritual e física depende disso. Sabia que ficar chateado e ficar realmente emocionalmente chateado é um trabalho duro? É absolutamente muito cansativo. E é muito mais fácil não ficar chateado do que ficar chateado e tentar se acalmar. Quando estamos chateados, esse é o pior momento do mundo para tomar decisões. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Não é uma boa hora para tomar decisões. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos intimidar com nada, mas se permanecermos calmos. Agora ouça, se permanecermos calmos, este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e de que ele vai perder esta batalha. E este é um sinal para Deus vir até nós e nos libertar. Aqui está uma escritura, Filipenses 1, 28 e 29. Diz: e nem por um momento
se assustem ou se intimidem por nada vindo de seus oponentes e adversários, pois tal constância e destemor será um sinal claro, uma prova e um selo para ele, seu inimigo, o diabo, de sua iminente destruição. Veja quando uma pessoa tem circunstâncias que deveriam perturbá-la, mas ela se mantém calma. Este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e que ele vai perder a batalha. Mas é um símbolo certo e uma evidência de sua libertação e salvação. E isto vem de Deus. Eu amo essa escritura. Fiquem calmos. Calma. É uma palavra linda. Você pode se sentar numa cadeira e fechar os olhos e dizer, calma. E é uma sensação tão boa. Versículo 29. Pois para vocês foi concedido o privilégio de não somente crer, aderir, confiar e se apoiar nele, mas também de sofrer pelo seu nome. Uau! Muitas vezes lemos o versículo 28 e nem nos incomodamos com 29 porque ninguém quer falar de sofrimento, sabe? Mas às vezes, a fim de permanecer calmo, vamos dizer, por exemplo, que talvez você não tenha a última palavra em uma discussão. Ou talvez você tenha que deixar alguém pensar que você está errado quando tem certeza que está certo. Mas, sabe, se você continuar indo e vindo, isso vai causar um argumento que vai gerar conflitos e, assim, é melhor que você apenas deixe que eles pensem o que quiserem pensar e confiar em Deus. Que se você precisar mostrar que está certo, que o próprio Deus cuidará disso. E dessa forma você pode se manter calmo, mas você poderá sofrer um pouco durante esse processo. E quando eu digo sofrer, eu quero dizer na carne. A sua carne tem sentimentos. E se você não consegue do seu jeito, sua carne sofre. Teve muitos anos na minha vida onde, se não fosse do meu jeito, eu ficava chateada e falava coisas que eu não deveria falar ou não falava nada e eu agia tolamente. Bem, agora, hoje eu já não quero mais isso, sabe? Eu prefiro apenas me adaptar àquela situação, ao invés de ficar chateada. Estou comprometida em permanecer calma e ser pacífica, mas isso não significa que minha carne ama isso. Às vezes, sabe, eu sofro na carne para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós temos um problema, nós geralmente é como se houvesse um pequeno demônio sentado em nossos ombros dizendo o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai fazer. Porque sempre achamos que temos que fazer alguma coisa. E, sim, tem algumas coisas que devemos fazer. Em Efésios 6, acho que verso 12 ou 13, diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firmemente em seu lugar. Então, tem coisas que Deus quer que nós façamos, mas precisamos saber quais são essas coisas antes de começarmos a fazer outras coisas. Você pode fazer algo que outra pessoa faz e aquilo pode não funcionar para você, sabe? Porque nós precisamos ter a direção de Deus e a única maneira de conseguir isso é se acalmando e se aquietando para que você possa ter a sensação a respeito da direção que você deve tomar. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso significa bem? Acho que significa que se nós vamos esperar por Deus, e você verá no minuto que esperar por Deus não é algo passivo, tipo Se nós nos aquietarmos e esperarmos em Deus, então nós vamos ver sua obra milagrosa em nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe Deus provar a si mesmo para você. Ao estar disposto a esperar por Ele, em vez de tentar resolver o assunto com suas próprias mãos. Deixe-me dar um exemplo, porque eu acho que alguém precisa disso. Se você está realmente com raiva de alguém agora, e você está planejando maneiras como pode se vingar, por que você não toma a decisão agora de que, em vez de fazer isso, então você vai deixar para lá e que você vai perdoar as pessoas? E o perdão não é um sentimento, é sobre como você decide tratar alguém. E você vai orar por essas pessoas, e então Deus poderá entrar e cuidar da situação. Deus é o nosso vingador. Ele é o único que pode transformar as coisas erradas em certas em nossas vidas. Se você ficar com raiva o dia inteiro,
Se você está com raiva e ficar com raiva, só vai te ferir, isso não vai ferir a outra pessoa de quem você está com raiva, mas somente a você. Antes de fazer mais alguma coisa, devemos esperar. Sempre digo, espere as emoções diminuírem antes de você decidir. Deixe-me repetir. Espere as emoções diminuírem antes que você decida. Porque às vezes, se as suas emoções estiverem assim, só de você se aquietar, elas começarão a se acalmar. E você pode ter emoções que são muito empolgantes, ou aquelas emoções que são extremamente deprimentes, e qualquer uma delas pode nos colocar em apuros. Bem, Joyce, por que ficar realmente animado me colocaria em apuros? Porque às vezes, quando você está muito empolgado, você faz coisas que normalmente não faria. Você faz coisas das quais se arrepende mais tarde. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Sabe, as mulheres geralmente gostam de fazer compras e isso é algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, não era uma quantia tremenda, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado, digamos que eram uns $200. Eu não me lembro exatamente, mas não era muito. E eu queria um relógio novo, mas eu gosto de coisas que brilham, reluzem. E eu nem uso relógio hoje, mas naquela época não tínhamos esses celulares que mostram as horas o tempo todo, então eu queria um relógio novo, mas eu queria algo que fosse muito bonito. Então, estávamos no shopping, nós fomos a uma joalheria e com certeza eles tinham um relógio maravilhoso, todo cheio de strass nele. Então a vendedora me disse que estava em promoção, mas eu tinha que comprar naquele dia, se eu quisesse pagar o preço da promoção. E assim, então, sabe, essa pressão de compre agora, ou você perderá a oportunidade. Esta é uma parte das táticas do inimigo para nos fazer agir sem realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo. Mas eu já havia aprendido algumas coisas até então, como esta que estou te ensinando sobre a importância de esperar, porque aquilo ia levar quase todo o dinheiro que eu tinha economizado. Então a vendedora me pressionou um pouco mais e disse: se você levar hoje, vou te dar um desconto extra de 10%. Ó, meu pai, minhas emoções ficaram lá em cima. Não sei se já reparou ou não, mas toda vez que você vê uma peça de joia numa caixinha lá na loja, ela sempre parece mais bonita do que quando chegamos em casa. Finalmente entendi o que é, sabe? É a iluminação que eles colocam sobre ela na loja. Antes de comprar algo assim, tire aquilo da caixa e olhe a iluminação normal para que você possa ver o que realmente é. Mas, de qualquer forma, eu já tinha aprendido algumas coisas, então decidi que eu iria dar uma voltinha e pensar mais naquilo. Então, eu estava andando para lá e para cá no shopping, e eis que de repente eu vi uma roupa em uma vitrine que eu realmente gostei. Ela era acinturada e ela descia, se abrindo, e era muito, muito linda. Então eu decidi experimentar, e esse foi o meu erro. Eu experimentei e aquele vestido ficou tão lindo para mim. E o Dave amou e ele disse: você deve comprá-lo. Mas ele também levaria todo o meu dinheiro, então agora eu tinha um grande problema. Eu não podia comprar o relógio e a roupa, e eu tinha que decidir qual deles queria. E mais uma vez eu disse: eu vou dar uma volta e pensar sobre isso, eu voltarei depois. Então eu dei outra volta por um tempo. Sei que você está ansioso para saber qual deles eu comprei. Sabe o que acabou acontecendo? Eu pensei, mais do que eu quero aquele relógio ou a roupa, eu quero ficar com o meu dinheiro. Porque eu gostaria de ter algum dinheiro para que, se eu quisesse levar alguém para almoçar ou se quisesse comprar um presentinho para alguém, eu poderia. E então, eu decidi, eu não vou levar nenhum dos dois. Bem, no devido tempo, Deus me proveu ambos. O Dave, na verdade, acabou comprando a roupa para mim um pouco depois. E eu não me lembro como eu ganhei o relógio, mas eventualmente eu ganhei. Deus me deu os 2 presentes porque eu esperei e não agi emocionalmente. Dê a Deus uma oportunidade de guiá-lo. Separe um pouco de tempo para esperar. Em Êxodo 14, versos 9 a 15, a Bíblia diz: os egípcios, todos os cavalos e carruagens do faraó, cavaleiros e tropas,
perseguiram os israelitas e os encurralaram enquanto acampavam perto do mar. Agora, você sabe que os israelitas estavam implorando a Deus há um longo tempo para tirá-los do Egito, onde eles eram escravos. E assim, eventualmente, Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. Mas a primeira coisa que aconteceu quando eles foram tirados do Egito foi que se encontraram numa situação muito difícil. Estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que estava atrás deles. Então, eles definitivamente estavam entre a cruz e a espada. Não havia boas opções, e quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam para o alto, e lá estavam os egípcios marchando atrás deles e ficaram aterrorizados, e eles clamaram ao Senhor e ficaram chateados. Eles disseram a Moisés, eu amo isso, é como quando ficamos chateados, começamos a culpar os outros pelos nossos problemas. Disseram a Moisés, era por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe para o deserto para morrer? O que você fez conosco ao nos tirar do Egito? Bem, eram eles que queriam sair de lá. Mas então agora, de repente, tudo é culpa de Moisés. Nós não te dissemos no Egito, deixe-nos em paz? E nós vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer aqui, nesse deserto. Então eles disseram isso a Moisés. Certamente esqueceram, porque eles definitivamente queriam sair de lá quando partiram. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo e permaneçam firmes. E eu vou mudar isso, não tenham medo, acalmem-se. Eu quero dizer isso para você, não tenha medo, tenha calma. Deus te ama, Ele tem um plano para a sua libertação. Ele tem um tempo para a sua libertação. E Deus, Ele vai cuidar de você, se você confiar nele para isso. E se Ele te mostrar algo para fazer, então faça. Mas não comece a fazer um monte de coisas e dizer um monte de coisas apenas por estar chateado com alguma coisa, sabe? Não tenham medo. Fiquem firmes ou acalmem-se e vocês verão a libertação que o Senhor trará para vocês hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês e vocês só precisam ficar parados. Uau! Não seria maravilhoso se você ligasse sua TV hoje somente para me ouvir dizer: acalme-se, espere, aquiete-se. E deixe Deus trazer a sua libertação. Eu sei no meu coração que há milhares nos assistindo e vocês precisam dessa palavra para hoje. Acalme-se, aquiete-se, espere em Deus e Ele trará a sua libertação da maneira certa, no tempo certo. O Senhor lutará por você e tudo que você precisa fazer é se aquietar. E então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para que marchem. Muitas vezes, quando temos problemas, ficamos com tanto medo que ficamos congelados de medo e simplesmente não fazemos nada. Eu quero te encorajar. E não importa o quão grande seja o problema que você tem agora, se você quer fazer algo, continue fazendo o que sabe que é certo. Continue estudando a palavra. Continue ajudando outras pessoas. Continue indo à igreja. Cumpra com seus compromissos. Não fique deprimido nem cheio de autopiedade. E não fique sentado aí pensando no seu problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando nele. E nem pegue o telefone e fique falando sobre isso, falando sobre isso. Quando você tem um problema, quanto mais você pensa nele, fala nele, mais chateado você fica. Todo mundo fica chateado se ficar sentado pensando em seus problemas. Quando estamos chateados, falamos coisas erradas e fazemos coisas erradas. Digamos que se você mover e agir emocionalmente, isso nunca, coloque aí com letras maiúsculas, isso não resolve o nosso problema. O que significa esperar em Deus? Isso foi ótimo para abrir os meus olhos quando eu cavei um poço mais profundo e estudei isso. Esperar em Deus não significa apenas sentar-se e não fazer absolutamente nada. Esperar significa procurar por, ansiar pelo favor de Deus
por sua resposta e seu poder. Bem, ser esperançoso significa que você está esperando que Deus apareça a qualquer momento e faça o que você precisa que seja feito na sua vida. Esperar em Deus não é ser passivo? E talvez pode até ser no sentido de tomar medidas físicas, mas no espiritual, você é muito ativo e você confia em Deus e você diz: eu sei que você vai cuidar de mim, eu sei que você vai fazer o que é certo e eu acredito que você aparecerá a qualquer momento e consertará a situação. É uma atividade espiritual em vez de ser uma atividade carnal, sabe? O Salmo 25:4 diz: me mostra os seus caminhos, Senhor, ensina-me os seus caminhos. Em outras palavras, peça a Deus orientação. Tiago 4:2 diz: você não tem porque não pede. Se você tem um problema agora e não sabe o que fazer, em vez de apenas dizer: ó Deus, eu não sei o que fazer, peça-lhe para te mostrar o que fazer. Provérbios 3:4-7 diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o seu coração e mente e não se incline à sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele vai endireitar seus passos. Deus te mostrará o que fazer se você perguntar e esperar nele. A ajuda de Deus vem, e eu amo essa declaração. A ajuda de Deus vem na proporção da nossa espera e esperança nele. Salmo 33:20 diz: nosso eu interior espera sinceramente pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Pois nele os nossos corações se alegram, porque nós confiamos, nos apoiamos e temos confiança em seu santo nome. Salmo 37:34 diz: confia, espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Enquanto espera por Deus, seja obediente a qualquer que seja a palavra que ele te disser. E ele te exaltará para herdares a terra. Deus guiou os israelitas por todo o caminho no deserto, para a terra prometida. Mas, honestamente, eles esperaram e demoraram muito mais do que deveria, porque eles ficavam resmungando, reclamando e murmurando enquanto estavam lá. Mas muitos atrasos são atrasos divinos. E eles não estavam prontos para entrar na terra da promessa ainda. E talvez alguns de vocês, eu sei porque foi o meu caso, talvez alguns de vocês estão pedindo algo a Deus, mas vai demorar um pouco. Ele até quer te dar, está no seu plano, mas ele tem algo preparado para você e agora ele tem que te preparar para isso. Às vezes não somos espiritualmente maduros o bastante para lidar com as coisas que Deus quer nos dar. Em Isaías 26:3 diz que ele guardará e manterá em perfeita e constante paz aquele cuja mente permanece em ti. Mantenha sua mente longe dos problemas. Numa manhã eu estava começando meu momento com Deus. Então me disseram, eu não consigo comer só uma e parar. Eu tenho que continuar comendo e comendo. Bem, isso realmente não é verdade, porque nós podemos fazer o que quisermos, se quisermos fazer de uma maneira forte. Então aqui está uma história que conheço e que acho que traz este ponto de uma forma bem bonitinha. Ela se chama A História do Sorvete. Você gosta de sorvete? Bem, ótimo. Eu já ganhei a sua atenção, você é uma pessoa que gosta de sorvete. E você pode dizer, eu não gosto de sorvete, Joyce, eu amo sorvete. Essa é a minha fraqueza, eu não consigo dizer não para um sorvete. Bem, eu te digo sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo, eu amo sorvete demais. Sabe, quando nós nos convencemos de que não conseguimos fazer algo, nós falhamos mesmo antes de começar. E a Bíblia nos ensina como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E eu gosto de dizer, onde a mente do homem vai, ele a segue. Nós pensamos coisas como, não consigo fazer isso, ou talvez falamos, não consigo fazer aquilo, ou pensamos, eu não tenho nenhuma disciplina, ou eu não consigo me controlar. E dizemos às pessoas, eu não consigo me controlar. E quanto mais você pensa e fala, mais você vai fazer aquilo. Porque pensamentos se transformam em palavras, e palavras se transformam em ações.
Bem, eu vou provar para você que você consegue dizer não para um sorvete. Agora sim, imagine dentro da maior sorveteria do mundo. Eles têm todos os sabores concebíveis que você poderia imaginar, sabe? Mais do que na sua maior fantasia. E o funcionário atrás do balcão pergunta: o que você gostaria? Diga que eu farei para você. E você diz e ele faz a maior e mais cremosa delícia de sorvete que você já viu na vida. E ele entrega a você junto com uma colher grande. Agora aqui está a minha pergunta. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Oh, não, não consigo. Ok, vamos adicionar algo a esta história. Você está prestes a colocar a colher na sua boca e já pode até sentir o gosto. E você ouve um clique. Você sente um objeto de metal frio tocando sua cabeça. Do canto do seu olho esquerdo, você vê uma mão grande, peluda, segurando uma arma na sua têmpora e uma voz profunda fala: se você tomar esse sorvete, eu vou estourar a sua cabeça. Agora, deixe-me perguntar de novo. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Bem, é claro que consegue. Se as consequências de fazer algo são ruins o suficiente, sempre conseguimos ficar sem fazer aquilo. Então, muito da questão da disciplina é o desejo, porque eu realmente acredito que se realmente queremos fazer alguma coisa, vamos encontrar uma maneira de fazer. E eu sempre usei a desculpa sobre não me exercitar porque não tinha tempo. E eu estava convencida de que eu não tinha tempo, sabe? Pensava, com tantas viagens, fico indo e vindo, eu não poderei começar um programa de exercícios ou ter um personal porque eu nunca conseguirei ser consistente. E finalmente Deus colocou no meu coração: você precisa fazer o que consegue fazer e não se preocupar com o que não consegue fazer. Agora pense nisso. Alguma coisa é sempre melhor do que nada. Você entende? Alguma coisa sempre será melhor do que nada. Se eu me exercitar 5 minutos é melhor do que não fazer nada. E eu comecei com essa premissa de que qualquer coisa que eu faça ainda é melhor do que não fazer nada. Bem, eu gostei tanto disso que logo eu estava querendo me exercitar cada vez mais. E eu acabei... Sabe do que gostei? Não gostei dos exercícios, mas amei os resultados. Na primeira vez que eu consegui entrar em uma calça com número menor, eu fiquei viciada em exercícios. Porque eu queria ficar em forma mais do que eu não queria me exercitar. Eu realmente não queria, sabe? Mas quando não queremos fazer uma coisa, mas queremos fazer outra coisa mais do que não queremos fazer aquela coisa, então faremos isso para conseguir aquilo. Haverá sempre um investimento ou uma semente que devemos plantar para ter o resultado que queremos ter. Bem, agora se passaram 15 anos e eu ainda me exercito 3 dias por semana com personal, e no que me diz respeito agora, a menos que eu me torne totalmente incapaz, o que não pretendo fazer, eu vou me exercitar pelo resto da minha vida? Eu até perguntei ao meu treinador: quando eu tiver 90 anos, eu ainda vou poder fazer isso? Não pretendo parar só porque cheguei a uma certa idade ou algo assim. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu não consigo fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. Tive que diminuir alguns dos pesos e mudar alguns dos meus exercícios, mas estou fazendo o que consigo fazer, porque fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Espero que você entenda. Acho que esse é um dos pontos importantes aqui hoje. Você pode realmente fazer o que você quiser. Sabe, a vitória na sua vida demanda, ou na minha vida, demanda o domínio próprio. O que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre o domínio próprio? Ele sabia que ele precisava se disciplinar para ensinar adequadamente as outras pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para ensinar, não foi só para eu ter o privilégio de ficar diante de muitas pessoas e ensinar a palavra. Eu também teria que me disciplinar de uma maneira diferente se quisesse fazer isso. Não é bom ensinar alguém a não fazer algo se eu mesma faço aquilo. Na verdade, é isso que nós chamamos de hipocrisia.
E não há nada que as pessoas desrespeitem mais do que a pessoa hipócrita que diz não faça isso enquanto ela mesma faz aquilo. Em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, Paulo disse: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas e fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós o fazemos para receber uma imperecível. Agora pense na disciplina e no domínio próprio que um corredor tem que exercer ao longo da vida. Ou alguém que faça ginástica. As coisas que conseguem fazer com seus corpos é simplesmente incrível. Mas se você assistir a um filme sobre a história de vida de alguém assim, também verá que, quando eles tinham 7 ou 8 anos de idade, eles já estavam na academia treinando enquanto outras pessoas estavam brincando e se divertindo. E é uma escolha. Sabe, eu não estou dizendo que é errado escolher brincar e se divertir, mas em algum ponto ao longo da vida, se você quiser realmente fazer algo que vai acrescentar alguma coisa à sua vida, você terá que escolher se disciplinar naquela área, sabe? A fim de obter aquilo que você quer. Mencionei no nosso programa de ontem que algumas pessoas são jogadoras, outras investidoras. Algumas pessoas fazem as coisas erradas ou não fazem nada, esperando que elas sejam abençoadas de qualquer maneira e que obtenham um bom resultado. Bem, isso não vai acontecer. Mas tem aqueles investidores que fazem as coisas certas agora, mesmo que seja difícil. Eles desistem de algo agora por aquilo que eles vão ganhar mais tarde. Paulo escreveu aos Hebreus, em Hebreus 12:11, ele diz: nenhuma disciplina para o presente parece motivo de alegria, mas depois produz o fruto da justiça para aqueles que são exercitados por ela. E você se importa com o mais tarde? Basta pensar, um atleta faz tudo isto para ganhar um troféu? Para colocá-lo numa estante ou numa caixa de troféus? Ou talvez alguns façam para ganhar um dinheiro. Mas se nós fizermos o certo agora, nós vamos ganhar algo que vai durar por toda a eternidade. Então, quanto mais nós devemos querer nos disciplinar do que aqueles que estão fazendo isso por alguma razão secular? Então, Paulo está dizendo: eu não corro sem rumo, eu não luto como quem está dando murros no ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle. Bem, algumas traduções dizem: eu esmurro o meu corpo e o mantenho sob controle. Muitos cristãos leem isso errado, achamos que diz: eu bato no meu corpo, e não é o que diz. Eu esmurro meu corpo significa eu o disciplino, eu não deixo meu corpo me governar, mas tenho controle sobre ele. O seu corpo é seu servo, e você não deve deixá-lo te controlar e te dizer o que fazer. Eu me disciplino, eu mantenho o meu corpo sob controle para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, é muito importante para mim. E espero que seja importante para você que, como cristã, eu seja um bom exemplo no mundo de hoje. Eu não quero apenas ter um adesivo com desenhos de peixe no meu carro, ou usar um colar com uma cruz no pescoço, ou levar minha Bíblia para o trabalho e me sentar no cantinho e ficar lendo na hora do almoço só para impressionar todo mundo. Eu quero mostrar o fruto de ser uma cristã. Todos temos o fruto do Espírito em nós. Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito em você, mas ele vem em forma de semente ou em um estágio de bebê. E nós temos que exercitar esse fruto para que ele se torne maior e maior e maior. Eu conto uma história sobre como, depois que comecei a me exercitar, há 15 anos atrás, eu estava sentado no barco, um dia estava com meus joelhos e minhas pernas apoiadas, então minhas pernas estavam meio assim. Então eu senti uma coceira, então eu fui coçar e eu senti um nódulo. Eu pensei: meu Deus, eu estou com um tumor, o que é isso? Então eu senti a minha outra perna e tinha um caroço também. Então, de repente, eu percebi que era um músculo. Era o benefício de eu me exercitar. Eu nem sabia o que aquilo era, porque eu nunca tinha tido nenhum músculo, mas eu tinha a habilidade
para criar. Você tem a habilidade de criar músculos, mas você tem que usar esses músculos para que eles fiquem cada vez mais e mais fortes. Bem, a mesma coisa com o fruto do Espírito. Quanto mais bondade você mostrar às pessoas, mais bondade você será capaz de mostrar. Quanto mais paciente você for, mais você pratica a paciência. Quando você se encontrar em circunstâncias impacientes, mais fácil será para você ser paciente, ou para mim. Eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim. E Paulo disse, eu não quero pregar para os outros e em seguida ser eu mesmo desqualificado porque não estou fazendo o que eu lhes disse para fazer. Para ele ter sucesso no que foi chamado para fazer, ele teve que ter domínio próprio. Muitas pessoas, quando pedem a Deus para chamá-las para fazer algo especial, elas não entendem que elas vão ter um preço a pagar. Sabe, a salvação é grátis, mas a unção em nossas vidas requer que nós vivamos um certo tipo de vida, sabe? E a unção pode não ser uma palavra que ouvimos muito hoje em dia, mas me ensinaram muito sobre a unção e sobre o quão importante a unção de Deus é. E sabe, os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, eles eram chamados para fazer algo e o óleo era derramado sobre suas cabeças como sinal de unção. Bem, hoje o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre nós para que sejamos capazes de fazer grandes coisas para Deus. Mas se nós quisermos ter esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, quanto mais nós vivermos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, mais nós teremos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Sabe, nós gostamos de pensar que tudo é de graça. Que Deus apenas nos dá favores, nos abençoa e Ele dá mesmo. Nós dizemos, bem, a salvação é grátis, ela é grátis para nós, mas custou muito para Ele. Na verdade, se você analisar profundamente, nada é de graça. Há coisas que são gratuitas para mim. Podemos te dar um livro de graça, mas se te oferecemos um livro de graça, é porque os parceiros que apoiam o nosso ministério nos ajudaram a pagar o seu livro grátis. Então, em algum lugar ao longo da linha, uma semente de obediência sempre tem que ser semeada para que você ou outra pessoa receba uma bênção. Sabe, os fariseus eram falsos. E mais do que ninguém, Jesus, sabe, ele tinha algumas palavras muito duras para dizer aos fariseus, aos hipócritas e aos falsos. E se você quiser realmente ler um capítulo que mostra o que ele pensa das pessoas falsas, basta apenas ler Mateus 23. Parte disso diz, então faça e pratique o que eles dizem, mas não faça nem pratiquem as obras que eles mesmos praticam. Você diz aos seus filhos para não mentir? Você já puniu seu filho por falar uma mentira? Então, quando o telefone tocou e quando você soube que alguém estava do outro lado, era alguém com quem você não queria falar, você disse ao seu filho, diga que a mamãe não está em casa? Bem, você acabou de desfazer o que tentou fazer quando disse a ele a coisa certa a fazer. Eu amo o que Francisco de Assis disse. Ele disse, pregue em todos os momentos e, quando necessário, use as palavras. Em outras palavras, nós precisamos deixar que nossas vidas preguem a mensagem de salvação por nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam a vida que Deus pode nos dar se nós seguirmos os seus caminhos. E isto vai demandar disciplina e domínio próprio. Eu me disciplino para me levantar todos os dias e passar tempo com Deus, porque sei que não há nenhuma maneira de sair no mundo e me comportar corretamente se eu não passar esse tempo com Deus. Eu preciso disso. Eu não faço isso como uma lei ou algo legalista que eu tenho que cumprir para que Deus não fique bravo comigo. Eu não estou ajudando a Deus quando passo tempo com Ele e estudo. Eu estou me ajudando. Isso beneficia a mim quanto mais aprendo sobre a palavra. Então vamos aprender e estar dispostos a fazer coisas que vão nos trazer benefícios mais tarde e não apenas desperdiçar o nosso agora, esperando e desejando que tenhamos uma bênção. Ele disse, essas pessoas amarram fardos pesados, difíceis de suportar, e os colocam nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos
a movê-los nem sequer com um dedo. Quão disciplinado você é? Você cuida do que Deus te deu? Sua casa, seu carro, outros pertences? Sabe, honestamente, eu não quero ser rude, mas você pode entrar no carro de uma pessoa e dizer que tipo de disciplina ela tem. Se ele está cheio de lixo e está sujo e não está sendo cuidado, você pode ter certeza de que haverá outras áreas na vida dela das quais ela não cuida também. E você diz, bem, estou muito ocupado para lavar o meu carro bem. Passe por um desses lava-jatos rápidos e Deus nos deu formas de fazer qualquer coisa se realmente quisermos fazer. E a sua saúde, sabe, sua saúde é um presente de Deus. Você está cuidando dela? Eu posso garantir, se você não fizer isso, vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito hoje. Sabe, serei honesta com você, trabalhei muito duro nos meus primeiros anos de ministério. Me lembro de quando eu fazia 36 conferências todos os anos. Eram 3 no mês. E eram conferências de 2 dias, e naquela época eu fazia 4, 5 sessões em cada conferência, sabe? E não tinha ninguém que me ajudasse, eu fazia tudo, eu fazia as exortações, A única coisa que eu não fazia era liderar o louvor. As pessoas iriam embora se eu fizesse isso. E eu trabalhei muito, muito, muito duro, sabe? E além disso, eu assumia vários compromissos para pregar. Eu dirigia o escritório, fazia toda a logística. Tínhamos algumas pessoas que trabalhavam para nós, mas eu não sabia como realmente confiar em outras pessoas para fazer as coisas. Achava que eu tinha que ter o meu dedo em tudo para sair direitinho, sabe? E eventualmente, sim, eu fiquei muito doente. E eu poderia ter dito, bem, é o diabo, era tudo o que eu queria, mas fui eu quem abri a porta por não cuidar melhor de mim mesma quando eu deveria. Então eu estou implorando a você que cuide de si mesmo. Durma as horas necessárias. Beba água em vez de 6 latas de refrigerantes todos os dias. Não fique com a sua agenda lotada que se sinta estressada o tempo todo. E se isso vai requerer de você disciplina, se você fica cansado o tempo todo, então comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer para tirar algumas coisas da sua agenda para que então você possa descansar. Para ser honesta, eu sou uma pessoa que realmente prefere fazer algo do que não fazer coisa alguma. Mas também tenho 77 anos agora e eu quero continuar sendo capaz de fazer isso até o último dia que Jesus me deixar aqui nesta terra, sabe? E então, como nessa semana, eu estava aqui no estúdio ontem, eu estou de volta hoje. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso que vai durar cerca de 1h30, então eu sei que eu preciso descansar o resto do dia, porque eu tenho algo para fazer na quinta e na sexta-feira. Bem claro, eu preferia sair para almoçar com uma amiga ou ir às compras, mas aprendi da maneira mais difícil. Por favor, ouça o que eu disse. Eu aprendi da maneira mais difícil. Alguém aqui aprendeu da maneira mais difícil? As pessoas sempre querem saber como você aprende a fazer as coisas e você aprende por experiência. Nós aprendemos a fazer as coisas erradas e vemos o resultado e então aprendemos a fazer as coisas certas. Deus nunca nos diz para fazer nada a menos que seja a melhor coisa para nós, sabe? Você está economizando dinheiro para emergências ou aposentadoria? Você come demais ou você come muita porcaria? Você oferta generosamente para a pregação do Evangelho e ajuda as pessoas. Quando foi a última vez que você fez algo por alguém? Estas são coisas, a Bíblia nos diz para não sermos egoístas e